Potencial de membrana e potencial de ação, sim? O que é um potencial de membrana? É uma diferença, né, entre ambos lados da membrana, tem a ver com a diferença de concentrações de íons, né? Assim de simples. Enfim, um lado tem muito, outro lado tem pouco, dependendo do produto que seja, e isso vai fazer o quê? O nome fala. Potencial, ou seja, em outras palavras, uma possível movimento, entenderam? Uma possível ação. Quando falamos potencial de membrana, nada mais ele está descrevendo a concentração dos produtos, tá? E graças a que existe essa concentração fisiológica, vai existir a seguinte coisa, que é o potencial de ação, tá? Potencial de ação já é uma resposta, ou seja, potencial de membrana é simplesmente os produtos não são pegados correspondentes com a quantidade correspondente e vai ter uma possível ação, tá? E aqui o potencial de ação já é o nome. Ação, ou seja, vamos ativar a célula, vai ser ligada à célula. E isso tem passos, ok? É tão interessante o tema do potencial de ação, porque, como eu já falei para vocês, a maioria das células trabalha como em nosso corpo através de eletricidade, assim como fomos estudando. A célula está dormindo, a célula se liga, a célula se desliga, tá? Por exemplo, isso inclui sensações térmicas, movimentos corporais e uma coisa que eu adoro muito, o tema da cabeça, né? As lembranças. O que acontece? Dentro do cérebro, cada parte do cérebro tem sua especialidade, tá? Tem um para mover o corpo, outro para fazer outra coisa, mas tem uma parte que é especificamente para armazenamento de memória, sim? E acontece o quê? Vocês pensam que as neuronas vão trabalhar como? Com eletricidade? Cada vez, tão doido isso, cada vez que vocês estão lembrando de uma coisa, a célula está gerando uma eletricidade. A célula específica está gerando uma eletricidade dentro dela. Para quê? Para que ela se ative e assim comece a imprimir a memória, né? Vocês vão falar, como assim imprimir a memória? É como se fosse uma impressão, sim? O que acontece? Eu não doido o tema da memória, né? Por quê? Hoje eu imprimo uma memória e depois que eu utilizo todo o corpo, elimina. Amanhã vai imprimir, se eu vou falar assim, por exemplo, que cor é a parede? Branca. E se eu não venho para a faculdade e pergunto para vocês, que cor é a parede da faculdade? Vocês começam a lembrar. Branca. Tem uma eletricidade dentro da neurônia, está imprimindo a memória. E se depois de, sei lá, 2 horas falam, que cor é a parede? Não é a mesma memória. É uma nova memória, uma nova eletricidade. Ou seja que realmente vocês podem alterar a memória tão fácil de vocês. Por quê? Aí que está as fofocas, né? O que acontece? Eu posso alterar a memória da pessoa. Claro que se a pessoa, nós humanos, adultos, temos uma coisa construída dentro de nós, né? Mas se você fala para uma pessoa que o céu é vermelho e todo mundo começa a repetir que o céu é vermelho, ele vai acreditar que o céu é vermelho, por mais que ele aprendeu por 20 anos que o céu é azul. Se muitos dias insistimos que o céu é vermelho, ele vai falar que é vermelho. Ou seja, que a mente é tão frágil, mas tão bonita ao mesmo tempo, e tem que ser muito bem cuidado, sim? E ele funciona através de eletricidade. O que acontece? Eu, faz pouco tempo, né? Eu falo assim, pouco tempo, nossos pais, né? Nossos pais e máximo nossos avós, estavam no ocultismo, vamos falar assim, ocultismo da psiquiatria. Faz pouco tempo, ainda se fazia a lobotomia. O que é isso? Literalmente pegar uma espécie de picadilho, meter no olho e tacar no cérebro da pessoa, sim? Para que faziam isso? Para que literalmente, anatomicamente, se quebre a conexão elétrica entre as neuronas e assim a pessoa
ficar meio assim, né? Então, se cortava as conexões elétricas de uma neurônio e a pessoa não tinha muitas vezes condições de fazer muita coisa, né? Era uma espécie na época de tratamento, hoje em dia isso já não se usa, graças ao Senhor, né? Mas era isso, né? Por quê? Porque cortava a eletricidade de uma área específica do cérebro, né? E aí a pessoa supostamente ficava melhor. A única diferença é que cortava para que o corpo, para nós, né, conseguisse não se mover tanto. Era para isso o corte da eletricidade no cérebro. Né? Funciona muito bem. A neuroplasticidade, isso é importante. Funciona através justamente da eletricidade e de conexões de novas neurônios. O que acontece? É o que sempre falamos, eu falei na aula passada com a outra turma, e hoje em dia, através da Universidade Federal de Rio, né, e a doutora, e conseguiu entender o tema da polivitamina, acho que é uma proteína, vocês podem entender no detalhe. As neuronas morrem, mas assim também as neuronas têm um limite de regeneração, ok? E hoje em dia, com esse novo estudo, você pode entender que as conexões podem ser existentes e podem funcionar muito bem. Por que nós falamos que a neurona Simone morreu? Porque é um pouco difícil fazer que essa neurona se recupere sozinha. Você precisa um estímulo constante para que assim a célula consiga se tentar regenerar, tá? Aqui quero chegar. Se eu tenho um paciente hoje que sofre de um trauma ou um AVC, ou um passe com AVC, sim? Eu não posso falar para ele e dar a promessa que ele vai recuperar. Primeiro, eu não posso prometer nada. Nós trabalhamos a base de porcentagem. Tudo que você emite de boca para fora, de possíveis prognósticos, você trabalha com porcentagem. Sim? Qual é a probabilidade que ele melhore? Essa é a realidade. Sim? Agora, se esta pessoa começa a fazer estímulo, fisioterapia, vitaminas, um monte de coisa, né? Vai melhorar? Vai melhorar. Entendeu? Pode ser que melhore não 100%, mas chegue outra vez ao 90%. O que significa isso? Isso significa que todo o sistema de neuronas vão começar a tentar se reconectar. Neuroplasticidade seria isso, a reconexão de neuronas ou conexões de novas neuronas entre si. Quando vocês deixam de pensar, sim, vocês estão deixando de ter conexões neuronais. O que significa isso? Por exemplo, personalmente eu não gosto, eu respeito, mas eu não gosto do funk, né? Primeiro por a frase, né? Mas não especificamente por o que fala, tá? Por o ritmo da música, não tem muito neuroplasticidade mental e está cientificamente comprovado que diminui as conexões neuronais, entendeu? Então, teu cérebro, em outras palavras, fica mais puro, sim? Agora, diferente de outras músicas que tem mais melodia, o cérebro vai tentar interpretar a seguinte melodia e a seguinte nota musical. E aí, teu cérebro começa a trabalhar, entendeu? Em outras palavras, para ser assim, de um positivo para um negativo, assim, tipo, estratosfericamente os polos. Nós estudamos o tema da eletricidade através das neuronas realmente, pois são os que horas você demora. Vamos lá, vamos terminar isso. E o que acontece? Então, temos um detalhe. As células vão ter que ser ativadas segundo uma coisa que nós chamamos de umbral, o limite, tá? Por exemplo, eu falo assim,
isso? As neuronas, as células que trabalham com eletricidade, também trabalham com os limites, né? Esta é uma gráfica, algo que nós temos que aprender amanhã, ¿sí? Esta é nossa gráfica. O que significa? A célula está em estado de repouso. A célula, a mesma coisa que as bolinhas que eu desenhei, isso aqui é uma gráfica real, tá? As células vão começar a ser ativadas, ou seja, ela está dormindo ainda, sim? Mas chega um ponto específico de cada célula e se chega aí, sim ou sim vai acordar. Ah, não chegou lá, não vai acordar nada, sim? Se chega nesse ponto elétrico específico, a célula sim ou sim acorda. Como se chama esse ponto? Esse ponto se chama umbral de excitação. É o mínimo de eletricidade que tem que ter uma célula para poder ter uma atividade. Sim? Ah, não chegou no umbral, vai dormir outra vez. Sim? Em outras palavras, se não tem a eletricidade, traduzindo, a quantidade de íon correspondente, nunca vai ser ativado esta célula. Entenderam? Então, falávamos também que a célula, quando está descansando, isso se chama repouso, pode se chamar eletronegativo, pode se chamar estado basal ou polar. Quando ela se ativa e sube na gráfica, se chama então despolarização. E quando ela volta a descer, ou seja, começa a relaxar outra vez, se chama repolarização. Está voltando no normal, ¿entenderam? Então, esta é realmente a gráfica que vamos ter que aprender, ¿sí? Esto se llama potencial de acción. Vamos